Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, juntos, graças a Deus, aqui em nome de Jesus, o leão poderoso da tribo de Judá. Ontem nós falávamos sobre a invasão dos babilônios na terra de Israel, lembra? Capítulo 1 do profeta Daniel, aqui no livro da Bíblia, capítulo 1 de Daniel. Diz a palavra de Deus que os babilônios, conduzidos, liderados por Nabucodonosor, eles invadiram a terra de Israel, sitiaram Jerusalém durante anos. Depois entraram em Jerusalém, destruíram o templo e levaram cativos, sobretudo os jovens, para a terra da Babilônia. Foi o segundo cativeiro do povo de Israel, do povo hebreu. A Bíblia diz que 4 jovens foram levados para a Babilônia: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 jovens hebreus, os 4 jovens fiéis a Deus. E Deus, durante o tempo que eles permaneceram na Babilônia, Deus fez coisas maravilhosas na vida através desses 4 jovens. Daniel, grande profeta Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chegando na Babilônia, o que o rei queria? O rei, ele deu uma ordem ao chefe dos eunucos, chamado Asfenês. Ele falou para Asfenês o seguinte, que ele deveria educar os jovens hebreus na religião babilônica, também na cultura babilônica, nas leis, enfim, que eles se tornassem, assumissem realmente a cultura, a religião, os hábitos dos babilônios. Diz a palavra de Deus que até o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, até o nome hebreu deles foi trocado por nomes babilônicos. Por exemplo, Daniel se chamou Baltazar. Ananias recebeu o nome de Sidraque. Misael, o de Misaque, e Azarias, o nome de Abdenego, ou Abdenego, em algumas traduções. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 nomes hebreus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 nomes são hebreus, o nome do povo de Israel, a língua de Israel. Quando chegaram na Babilônia, eles receberam nomes novos. Daniel foi chamado de Baltazar. Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abdenego. Veja, irmãos, que o que o rei Nabucodonosor queria, na verdade, era que eles renunciassem à sua cultura, à sua religião, à sua fé e abraçasse os costumes, abraçasse a cultura, abraçasse o modo de ser do povo da Babilônia. Agora, será que eles aceitaram isso? Será que eles renunciaram à fé? Será que, mudando o nome, mudaria o coração deles? A Bíblia diz que não. Eles não aceitaram isso. A Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados, para o palácio do rei da Babilônia. E eles deveriam, claro, nessa nova formação, eles deveriam também se alimentar com os alimentos oferecidos aos ídolos da Babilônia. Será que eles aceitaram isso? Será que eles aceitaram renunciar à fé no único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o grande Jeová, o Deus dos hebreus, o Deus que abriu o mar vermelho para que seu povo passasse a pé enxuto, o Deus que falou com Moisés na sarça ardente no Monte Horebe, o Deus poderoso que abriu o rio Jordão para que o povo passasse a pé enxuto, o Deus que fez as muralhas de Jericó caírem por terra. Será que eles abandonaram? Não, eles não abandonaram a sua fé, eles não abandonaram o seu Deus, mesmo com novos nomes, mesmo com roupas diferentes, mesmo habitando no palácio do rei, eles não se contaminaram com comidas oferecidas aos ídolos. A Bíblia diz que eles não aceitaram, porque Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Ou seja, porque toda a comida do rei e todo o vinho era comida oferecida aos ídolos pagãos, aos deuses pagãos da Babilônia. E Daniel, ele fez um propósito. Olha quando o homem faz um propósito diante de Deus. Diz a palavra do Senhor, no versículo 12 do capítulo 1, que Daniel falou assim para o chefe dos eunucos, Asfenês. Ele disse: rogo-te, faze uma experiência de 10 dias com teus servos,
que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois, então, compararás nossos semblantes com os dos jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real e farás com teus servos segundo o que terás observado. Ou seja, ele tomou a resolução: não comer comida oferecida aos ídolos. Durante 10 dias, somente comer legumes e tomar água. Só legumes e água. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus honrou Daniel e os 3 jovens de tal maneira que eles passaram 10 dias comendo somente legumes e tomando água. Era para estarem com o semblante abatido depois de 10 dias, com comida tão leve. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, Deus honrou Daniel de tal maneira, e os 3 jovens hebreus, que o semblante deles era um semblante mais bonito, mais corado, do que os outros jovens que comeram normalmente a comida oferecida aos ídolos. Por quê? Fidelidade a Deus. Deus honra aquele que é fiel a Ele. Seja fiel ao Senhor. Um breve intervalo, queridos, e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, de volta, graças a Deus, aqui na Rede Paulista com a palavra do Evangelho. Acompanhe também a proclamação da palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 22. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam esse testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, foi a Nazaré, na sinagoga de Nazaré, e eu tive a oportunidade, numa ocasião, eu estava com um grupo de peregrinos, um grupo pequeno de peregrinos, e nós fomos exatamente na sinagoga, nas ruínas, claro, ruínas porque são 2000 anos, não é? A cidade de Nazaré foi destruída, reconstruída, foram tantas guerras. E tem as ruínas ainda da sinagoga do tempo de Jesus. E não é uma visita costumeira, uma visita frequente, com grupos lá. Geralmente, quando nós vamos a Nazaré, nós vamos à Basílica da Anunciação, onde lá estão as ruínas da casa de Maria, os restos da casa de Maria, onde ela foi visitada pelo anjo Gabriel, como diz capítulo 1, do Evangelho de São Lucas. Estão as ruínas lá da sua casa. Hoje tem uma magnífica igreja, uma linda igreja, uma basílica, a chamada Basílica da Anunciação. E também, próxima ali à Basílica da Anunciação, onde estava a casa de Maria, também temos lá a chamada Igreja de São José, a Igreja da Carpintaria de São José, onde estão as ruínas da carpintaria, de onde São José morava, né? E lá em Nazaré, eu tive a oportunidade uma vez de estar exatamente onde Jesus pronunciou essa palavra de Isaías no capítulo 61. Ele foi à sinagoga de Nazaré e lá na sinagoga ele era rabi, ele era chamado de rabi, daí vem a palavra rabino. Rabi significa mestre. Jesus era considerado mestre. Jesus, ele pregava, ele falava, ele lia, ele tinha autoridade para ler a Bíblia. Então, se ele tinha autoridade para ler a lei, leu a palavra de Deus, né? No Antigo Testamento, é claro que não havia ainda Novo Testamento, o Novo Testamento bem posterior à morte e à ressurreição de Jesus. Mas Jesus, ele desenrolando o livro, desenrolando porque no tempo de Jesus o livro não era como nós conhecemos hoje, com páginas, eram enrolados em papiros
ou em pele de carneiro, onde as pessoas escreviam ali a palavra de Deus, não é? Os escribas. Então diz a palavra de Deus que ele tomou em suas mãos a palavra do profeta Isaías, no capítulo 61, onde ele faz essa solene proclamação, que o Espírito do Senhor estava nele, estava sobre ele, estava plenificando, dando sabedoria a ele. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, e ele foi enviado para anunciar a boa nova, a boa notícia, a boa notícia, a boa nova. E qual é a boa nova? Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o centro do Evangelho. Aqui está a grande notícia. De tal modo Deus amou o mundo que ele deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o centro, irmãos. Aqui está o centro do Evangelho. O amor do Pai por mim e por você, a ponto de enviar o seu Filho Jesus, o grande Emanuel, para morrer, expiar na cruz do Calvário os meus pecados e os seus pecados. Dar a minha salvação e a você também. E Jesus, ele vem para, além de anunciar a boa nova, ele vem para sarar os contritos de coração, aquela pessoa que tem um coração quebrantado, aquela pessoa que está com o coração realmente contrito, arrependido, sarar os corações. Diz mais, que Jesus vem para restaurar a vista aos cegos, a liberdade aos cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Jesus é o grande libertador, Jesus é o grande salvador, Jesus é o grande multiplicador de milagres. Ele multiplica. Eu não compreendo porque alguns ainda têm tanta dificuldade de aceitar Jesus como aquele que opera milagres. O único que opera milagres, o médico dos médicos, é o Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos nos calar em proclamar para o mundo que Jesus é o Senhor e Ele tem poder para curar, para sarar e para libertar. Amém? Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá.